Boa noite a todas, boa noite a todos. Meu nome é Janine Goulart. Antes de dar início ao nosso evento, eu queria me autodescrever justamente para incentivar ainda mais que a gente faça um evento inclusivo. Eu sou morena, tenho os cabelos castanhos, com algumas luzes no cabelo, tenho os olhos castanhos, estou vestindo uma blusa preta com algumas flores e atrás de mim aqui tem um sofá com algumas almofadas. Bom, quero também agradecer o Lucas, que está aqui para fazer a interpretação de Libras para a gente. Lucas, muito obrigada. E agradecer a todos os participantes que estão com a gente aqui hoje. Bom, como eu comentei, meu nome é Janine Goulart, eu sou sócia líder da área de mobilidade global de pessoas e de labor da KPMG. Sou co-líder do NOW, junto com a Patrícia Molino e a Estela Zanata. E fora do mundo corporativo, eu atuo como diretora da BRH São Paulo, que é a Associação Brasileira de Recursos Humanos. Tenho 2 filhos, o Raul e o Henrique, que são da pá virada. Eu costumo brincar que, por conta deles, eu sou especialista também em gestão de conflitos. Bom, brincadeiras à parte, a gente está aqui em mais um evento do NOW, o 12º. Antes de dar início aos painéis, eu vou pedir licença para vocês para contar um pouquinho do NOW. O NOW é um programa de equidade de gênero da KPMG que visa empoderar as mulheres na sua vida pessoal, profissional, para que a gente possa contribuir para o desenvolvimento de todas elas. O NOW, ele nasceu ontem? Não. O NOW, ele já tem há muitos e muitos anos e ele traz um trabalho, uma dedicação de várias pessoas, vários profissionais. Teve como líder a Carla Belangero, a Mariane Coutinho, a Patrícia Molino e a Estela Zanata, que também estão aqui com a gente hoje. E, além disso, tem algumas pioneiras que eu queria comentar aqui, que foi a Vânia Souza, que foi a primeira sócia da KPMG, e a Luciene Magalhães, que foi a primeira sócia no comitê executivo. Eu passei a fazer parte do NOW no finalzinho do ano passado, e eu posso garantir para vocês que, para mim, tem sido muito gratificante. Participar do NOW, das ações do NOW, assim como as ações do Ebony, do Buddies, do Voices, todas as ações, todos os pilares, né, de diversidade, inclusão e equidade da KPMG contribuem muito para o desenvolvimento das pessoas, mas não só da nossa firma, mas do nosso país e do mundo. Só para compartilhar com vocês, hoje na KPMG a gente tem um percentual de 50%, quando a gente fala até o nível gerencial, a gente tem 50% de mulheres. Quando a gente vai acima desse nível, a gente ainda não tem, mas a gente está trabalhando arduamente aí para aumentar esse percentual. E a gente sabe que a gente vai aumentar. Uma das iniciativas que a gente tem feito para acelerar esse aumento foi a criação do Programa de Liderança Feminina. Nesse ano, a gente fez um programa focado no desenvolvimento das nossas gerentes e nossas gerentes sêniores. Eu tenho que confessar para vocês que elas mal sabem que eu aprendo também muito com elas nesse programa. Bom, o que eu queria comentar aqui com vocês também? Que o NOW não envolve só o trabalho da Patrícia Molino, da Estela Zanata ou o meu trabalho. O NOW equivale a um grupo de vários profissionais que trabalham nessa causa. Junto, a gente também tem muitos líderes envolvidos, e um deles é o Charles Crick, que é o nosso chairman. Eu posso garantir para vocês que o Charles Crick ele não se envolve só com o nome, não é pro forma, ele realmente participa ativamente de todas as ações. E ele está aqui com a gente hoje. Crick, muito bem-vindo, a gente está muito contente de ter você aqui com a gente. Eu queria pedir para você contar um pouquinho para todo mundo que está aqui do que você acha, qual a importância do NOW, da inclusão, de todas as questões de equidade de gênero, por favor. Boa noite, Janine, boa noite a todos e todas, mas eu preciso começar também me autodescrevendo, né? Eu tenho 56 anos, eu tenho cabelos claros, eu estava até me preparando para fazer essa autodescrição e dizendo eu tenho poucos cabelos claros, tá? Mas eu estou usando uma camisa azul, eu tenho 1,90 m, e eu estou em casa, no meu escritório. Atrás de mim tem uma estante de livros, tem foto dos meus filhos. Eu estou um pouquinho mais para frente do que a Janine, no que ela descreveu. Eu tenho uma filha de 30 anos
Ela, nesse momento, está fazendo uma pós-graduação na França, super orgulho de pai, né? Vocês imaginam, às vezes eu não consigo nem passar na porta. E eu tenho um filho de 25, que é consultor, trabalha na concorrência, não pode trabalhar na KPMG, né? E eu sou casado há 33 anos. E muito feliz em estar aqui hoje com vocês. Ô, Janine, deixa eu te dizer, esse momento para mim é sempre muito especial, né? A gente sempre fala o quanto é importante a causa da inclusão, da diversidade e da equidade, né? Então, eu não podia começar esse 12º, desculpe, encontro do NOW sem dar as boas-vindas a todos e a todas aqui. E antes de, talvez, seguir com algumas breves palavras aqui, eu quero cumprimentar cada profissional que esteve à frente da idealização e da organização desse evento tão importante, desse encontro tão legal, e ao longo de 12 anos que a gente faz dessa causa tão importante para a KPMG e para a sociedade. A inclusão, a diversidade e a equidade, para nós na KPMG, são temas muito centrais e fazem parte do núcleo dos nossos valores, nosso propósito, nossa estratégia. E não dá para falar de inclusão sem abordar a representatividade ainda pequena, né, Janine? Você disse que a gente ainda não chegou lá na liderança, mas você deu um dado aqui que nos orgulha muito. No último nível, antes de sócio e sócia, a gente já tem 50-50, o que nos deixa bastante otimista e feliz de que daqui para frente o acesso das nossas profissionais ao grupo de sociedade, ao grupo de liderança, só vai aumentar. E eu acho que a representatividade que a gente tem que falar é exatamente das mulheres no espaço de liderança, das discussões sobre igualdade, das discussões sobre discriminação e relações de trabalho, e que foram tão testadas e acabaram sendo até aceleradas nesse cenário de pandemia, né? O Janine, você falou que o NOW existe há bastante tempo, e eu lembro, ele nasceu em 2009, e naquela época estava evidente para a gente a necessidade de ter uma iniciativa formal voltada ao empoderamento feminino no ambiente corporativo. E ao longo desses anos, né, quando a gente olha todo esse filme, temas como representatividade, desenvolvimento de carreira, liderança inclusiva, reconhecimento equitativo, parentalidade, mentoring e outros inúmeros foram discutidos sobre novas luzes, sobre novos paradigmas, né? E hoje, nesse 12º encontro do NOW, a gente vai ter debates sobre desenvolvimento profissional feminino, equidade de gênero e da importância de estender e incentivar a participação das mulheres nas áreas de tecnologia, inovação, empreendedorismo, em posições estratégicas, além de um tema que é muito importante quando a gente fala de empreendedorismo, que é acesso ao crédito e investimento. Nós já alcançamos resultados muito expressivos no sentido de construir a igualdade e a diversidade no cenário corporativo. A conquista nossa da KPMG, na categoria Diamante do Prêmio UX Brasil 2021, que também é reconhecido pela ONU, certamente vocês conhecem, reflete o nosso compromisso genuíno com a equidade de gênero. E a gente ficou muito orgulhoso e muito feliz. Mas a gente nunca para, né? A jornada é muito longa e, apesar da gente já estar 12 anos de forma mais estruturada nessa jornada, a gente sempre entende que a gente está no começo. É fundamental continuar, ampliar a nossa contribuição para que a gente tenha, não só na KPMG, mas na sociedade, no nosso entorno, um efeito muito mais inclusivo, plural e justo em todos os sentidos. Eu não tenho dúvida que tem muito trabalho ainda a ser feito no combate à discriminação, ao preconceito e, assim, aumentar o empoderamento feminino.
Hoje eu tive a honra de participar de um evento, eu estava falando antes da gente começar aqui, um evento falando sobre crescimento e futuro do Brasil. E num determinado momento me foi feita uma pergunta sobre quais são os maiores desafios que a gente vai ter pela frente e quais são as maiores molas propulsoras. E eu vou dizer para vocês, eu não tive dúvida de falar em ESG, e quando eu falei de responsabilidade social, eu fiz questão de tocar no tema da diversidade, da equidade, mas não apenas sobre o aspecto de você fazer o que é certo na sociedade. Eu tentei abordar o tema que não será possível ninguém ter futuro, ninguém ser sustentável e enfrentar todos os desafios sem ter um ambiente diverso, sem ter um ambiente plural, porque sem isso nós não vamos conseguir atrair pessoas, reter talentos, desenvolver pessoas, ter criatividade no ambiente de trabalho e tudo mais. Então, quando a gente fala de inclusão, de diversidade e de equidade, a gente não está falando só sobre fazer o que é certo, mas nós estamos falando sobre sustentabilidade e qualidade de futuro. Então, por isso eu reitero aqui que projetos como o NOW, WCD, Conselheira 101 e tantos outros que a gente tem a oportunidade e o prazer de liderar, são tão importantes para a gente fazer a diferença. Parabéns a todas pelo evento de hoje e principalmente pela incansável atuação na luta verdadeiramente transformadora e positiva. Super obrigado pela oportunidade, é um prazer estar aqui e até a próxima. Obrigada, Crick. Quero agradecê-lo por estar aqui com a gente mais uma vez e pelo seu apoio, realmente o seu incentivo aí no dia a dia, para que a gente possa fortalecer cada vez mais o NOW e impactar positivamente todas as mulheres e ter aí ótimos resultados cada vez mais, né? Como você comentou, a gente está realmente caminhando super bem e ter aí cada vez mais bons resultados relacionados à equidade de gênero, à diversidade, à equidade como um todo, inclusão também. Obrigada. Obrigado. Bom, antes de passar o bastão aqui para a mulher incrível, que eu vou chamar aqui, eu queria antes também, já que eu provavelmente não devo voltar mais aqui hoje no evento, eu queria muito agradecer ao time que organizou esse evento, que fez com muito carinho, o time do NOW, do próprio NOW, do marketing, e em especial a Carol Oliveira. Carol, está no nosso coração, você foi crucial para toda a organização desse evento. Obrigada. Vou passar agora para Lilian Natal. Lilian, por favor, a palavra é sua. Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui. Que máxima a iniciativa de vocês, que bom saber que vocês estão nesse caminho, nessa luta aqui com a gente, é muito importante. Vou começar me descrevendo aqui, eu tenho cabelo claro, pele clara, estou de blusa preta, atrás de mim tem uma parede branca. Eu estou também aqui na minha casa, eu sou casada, tenho uma filha de 9 anos, que é a pestinha mais anjinho desse mundo, e também tenho uma carreira aí sempre em torno de marketing, né, de comunicação, até que eu cansei um pouco desse mundo e aí resolvi empreender, lancei 2 startups, fiquei quase 3 anos aí nessa jornada como líder de startup, até que eu resolvi que o meu propósito estava ligado a também ajudar outras empreendedoras e empreendedores a se lançarem nesse mercado de inovação, a desenvolverem os seus negócios. E aí eu deixei a minha startup, depois de receber investimento, para entrar aqui na comunidade do Distrito, onde hoje eu sou sócia e head de marketing, comunidade e startups. Muito feliz pelo trabalho que a gente vem realizando aqui, em parceria, inclusive, com a KPMG, com a LIP, né, e tantas outras pessoas que vão passar por aqui, como a própria Alicia, da Impact, e várias outras que a gente está sempre em contato aí no ecossistema de inovação. Eu vou pedir para colocar a apresentação aí na tela, para a gente falar um pouquinho sobre participação feminina no ecossistema de inovação brasileiro. Os números que eu vou apresentar para vocês, eles fazem parte de um estudo que o Distrito realizou
juntamente com Endeavor e Bitumami, desde o final do ano passado até o início desse ano, aí, lançado no Dia da Mulher esse ano, em março, mas que tivemos vários parceiros também que colaboraram, inclusive ao Impact, com a Alicia, que está por aqui também daqui a pouquinho. E esse estudo foi super importante para a gente entender de verdade o que estava acontecendo. Quando a gente teve a ideia desse estudo, né, eu vim aí, como eu comentei, também dessa área de startups, e eu sentia essa dor de estar num ambiente que era muito masculino, né? Então, até eu entender o que estava acontecendo, até entender por que eu era questionada muito mais do que os meus pares, os meus sócios homens, ou do que os meus amigos, né, também fundadores de startups que eram homens, até eu entender o que estava acontecendo, né, eu já me vi em diversas situações bastante difíceis. E aí comecei a entender um pouco mais, né, como isso se dava, e quando eu vim aqui para o distrito, a gente que tem uma comunidade hoje, a gente acelera diretamente mais de 800 startups por meio da nossa plataforma, e olhando para a nossa própria comunidade, eu também percebi que existiam menos mulheres fundadoras de startups. E começamos esse trabalho aí, chamamos os parceiros para entender por quê, e sabíamos que precisávamos, de fato, fazer alguma coisa, né? Então, tudo começou a partir desse report conduzido aqui pela área de pesquisa do distrito. Pode passar. O primeiro dado super alarmante, né, que a gente encontrou aí no mercado foi exatamente esse, né? A gente sabia que o gap era muito grande, mas quando a gente foi entender, e a metodologia da pesquisa, ela usou toda a base de dados de startups no Brasil, do distrito, que é o maior banco de dados do país sobre startups. A gente também entrevistou ativamente mais de 400 empreendedoras de startups, e o dado que a gente encontrou foi que apenas 4,7% das startups no país são fundadas exclusivamente por mulheres. Isso, no empreendedorismo tradicional, você tem um pouco mais de 40% de mulheres aí que lançaram seus negócios. Quando você vai somar, pode passar mais um, quando você soma com times que são mistos, né, fundadores, homens e mulheres de startups, você soma mais 5%, mais 5,1%. Então, você está falando que no Brasil, 90% das startups são fundadas exclusivamente por homens, ou seja, o gap é muito grande e muito maior no que o empreendedorismo tradicional. Pode passar mais um, por favor. E aí, quando a gente foi olhar como que foi essa evolução nos últimos 10 anos, né, na última década, a gente viu que realmente isso não melhorou muito, né? Na última década, a gente tinha aí praticamente 92% das startups sendo lançadas por homens, sendo fundadas por homens, e a gente só evoluiu praticamente 2 pontos percentuais nesse período todo. E essa evolução aconteceu muito mais nos últimos anos para cá, né? A gente ficou um bom período aí em baixa, né? Tivemos até um período de maior baixa ainda. Então, realmente é um movimento que vem melhorando, mas ainda assim muito devagar. Pode passar. E aí, quando a gente olha, né, para alguns setores que se destacam mais, você pode reparar, por exemplo, que saúde é um dos setores, assim como educação, são os setores que mais se destacam em termos de startups fundadas por mulheres. No entanto, você vê outros setores que praticamente não têm representatividade feminina, ou você tem menos de 10 startups naquele setor sendo fundadas por mulheres. Realmente é muito baixo. E lembrando ainda, né, que somente menos de 10%, somando aí startups fundadas só por mulheres ou com times mistos, você tem menos de 10% no Brasil. Pode passar. E aí, olhando um pouco para a trajetória, né, dessas startups, a maior parte delas está começando realmente a desenvolver seu negócio, mais ou menos 50% delas aí está nessa fase, né, de começando, lançou o produto, mas está começando
realmente a tracionar agora o seu negócio. E aí a gente perguntou também um pouco dos desafios na trajetória dessas mulheres, e a gente encontrou aí diversos desses desafios, de fato, mas em várias perguntas que fizemos, muitas delas estavam relacionadas também à falta de confiança, à falta principalmente de uma rede de apoio e de investimento. Pode passar. E aí, olhando para o perfil já das fundadoras, a gente vê que no recorte também, além, né, do recorte de gênero da pesquisa, a gente também fez um recorte, por exemplo, por raça, a participação de pretas e pardas também é muito baixa, né? Você tem aí cerca de 20% somente de pretas e pardas, sendo que no Brasil mais de 50% da população é população negra, né? Ou seja, a representatividade, quando o recorte é racial, é muito baixa também. Pode passar. Mesma coisa ali, né, com os vieses também de sexualidade e diversos outros, né? Olhando para a constituição familiar, mais de 50% dessas empreendedoras têm filhos, mas vocês podem reparar que quase 32% delas são mães solo ou o pai não tem participação ativa na criação dos filhos. Pode passar. Olhando para a média de idade dessas empreendedoras é uma média bastante parecida com o do ecossistema, ali em torno dos 40 anos, porém, elas começam a empreender mais tarde. Isso a gente apurou cruzando os dados, já que a maior parte das startups fundadas por mulheres nasceram há poucos anos, né? Elas não têm a maturidade média do ecossistema. Então, quando a gente olha para quando você começou a empreender, a idade, em geral, das mulheres é maior. Elas demoram um pouco mais para sentir essa confiança em empreender. Pode passar. E aí um depoimento, né, falando justamente aí de uma empreendedora dizendo que ela teve que contratar uma espécie de sócio temporário, um sócio-homem fictício, para ela conseguir fechar alguns negócios, né? Então, um homem branco, maior de 40 anos, trouxe a confiança aí de empresários e ela conseguiu fechar diversos negócios depois disso. E depois que ela conseguiu fechar os negócios, ela dispensou o sócio que realmente não precisava mais ali, né? Um sócio temporário dela. Então, esse é um depoimento entre vários que a gente escolheu no report, mas que realmente surpreende. Pode ir para o próximo. Aí a gente começa a olhar um pouco, né, também para os investimentos feitos nas startups, né? Apesar de 4,7% das startups brasileiras serem fundadas por mulheres, das startups que receberam investimento, somente 0,04% são fundadas por mulheres. Ou seja, a gente está falando de um abismo de diferença dentro do ecossistema entre homens e mulheres. E quando a gente fala de investimento, né, do mercado apostar nessas soluções, você está falando de um abismo muito maior, né? No mundo, esse abismo também acontece, mas para frente a gente comenta um pouco sobre isso, mas no mundo é de 3%, ainda também é muito baixo, né? Ou seja, das startups investidas no mundo, cerca de 3% ali, mais ou menos, são fundadas exclusivamente por mulheres. Pode passar. E a gente começa a olhar a presença de mulheres, o porquê que isso acontece, né? Pelo menos você pensa 5% das startups deveriam também receber investimento. Afinal, né, esse é o número de startups fundadas por mulheres. Mas quando a gente vai olhar nos fundos de Venture Capital, a gente viu que realmente a grande maioria deles tem ali, somente 3% tem mulheres liderando o fundo, tem mulheres que realmente lançaram o fundo, né? São pouquíssimos. E aí a gente começa a entender os vieses, ainda que inconscientes, de todo o processo
de investimento e de captação no Brasil. Pode ir para o próximo. A gente analisando, entrevistando essas empreendedoras exatamente sobre esse processo de captação de investimento, nós conseguimos apurar diversas perguntas que elas recebem durante o processo de captação, perguntas essas que não são feitas para os homens, né? Como exemplo aqui, mas você é mãe? Mas você pretende ser mãe? Né? Jamais um homem recebe a pergunta de se ele é pai ou se ele pretende ser pai, né? Recebe a pergunta também, mas você tem sócio homem? Né? Recebem todo tipo de pergunta detratora, quando, em geral, nos processos de captação de investimento feito pelos homens, eles recebem perguntas mais promotoras. Aqui é sempre perguntando se a mulher tem capacidade, se ela tem ajuda de homem para realmente dar a capacidade para ela, ou ligando o fato dela ser mãe com a incapacidade em empreender, ou seja, diversas perguntas que não fazem o menor sentido num processo que não deveriam fazer sentido num processo de captação. Pode passar. Tem um outro dado na nossa pesquisa que mostra que mais de 70% das entrevistadas relataram ter sofrido algum tipo de assédio durante o processo de captação. Olhando aqui para os volumes de investimento e número de deals também, a gente compara os deals e o valor aportado no ecossistema, essa linhazinha riscada, depois essa corzinha do meio, laranja fraquinho, o volume aportado em startups com times mistos, e esse laranja mais forte, o volume ali por estágio de startup, né, o volume aportado em startups fundadas exclusivamente por mulheres. E aí a gente percebe a clara diferença, ainda que a startup esteja no mesmo estágio, quando ela é fundada por uma mulher, ela recebe menor volume de investimento, menor cheque, né? Os investidores dão menos credibilidade para as mulheres. Pode passar. E aí a gente começa a ver também a desigualdade de investimento aí também ao longo dos anos, né? Ele permaneceu essa desigualdade ao longo da última década, principalmente. Então, isso não mudou. Embora novas iniciativas tenham sido lançadas na última década, essa diferença, essa desigualdade de investimento entre homens e mulheres realmente, em geral, permaneceu. Pode ir para o próximo. E aí, vendo tudo isso e olhando também uma pesquisa internacional, o próprio distrito ele também investe, né, em startups, nós temos o nosso braço de venture, e olhando para pesquisas internacionais e para o próprio portfólio do distrito, hoje com cerca de 25 startups ali investidas, a gente percebeu diversos dados que startups fundadas por mulheres ou com mulheres, né, com times diversos entre os fundadores, elas geram 25% mais resultado. Ou seja, não faz o menor sentido a gente ter um ecossistema tão desequilibrado quando a gente sabe que você ter um time diverso gera mais resultados para os negócios e para os investidores. Então, cada vez mais essa é uma história que a gente precisa contar. A gente precisa falar desse problema, a gente precisa realmente dar palco para todos esses dados e mostrar, né, que a gente está fazendo errado, que a gente realmente precisa cada vez mais dessas iniciativas, não só porque é o justo, mas porque isso, de fato, gera mais resultados para todas as pontas. E aí o distrito, junto com a Bitumami e diversos outros parceiros, como a Marisa e a Ambev, nós fizemos, a partir dessa pesquisa, apurando algumas das dificuldades e dos desafios que essas mulheres tinham, o próprio apoio da Impact também, nós fizemos o programa Female Scale, que foi um programa de aceleração para startups fundadas por mulheres. Tem alguns números aí para mostrar para vocês, pode passar. Então, só explicando um pouquinho do programa, ele começou em março
e terminou em agosto, com a formatura ali das startups que conseguiram passar por todo o programa. E ele teve uma primeira fase, um bootcamp de 1 mês, extremamente intensivo, na qual foram selecionadas e aceleradas 50 startups fundadas por mulheres, e depois, numa segunda fase do programa, uma fase para tração realmente dos negócios, a fase na qual as mulheres relataram que enfrentam o maior problema, nós aceleramos as 10 que mais se destacaram durante 3 meses para que elas pudessem, de fato, escalar os seus negócios. Pode passar. No total, foram quase 400 startups inscritas nesse programa, das quais nós selecionamos 50, e tivemos aí 50 mil em prêmios em dinheiro, né, que nós realmente quisemos dar para essas startups para que elas pudessem ter um pouco mais de braço, né? E aí, durante esse programa, pode passar, nós tivemos mais de 190 conexões de negócios para essas startups. Nós tivemos também aí uma grande visibilidade para todas elas e conseguimos, de fato, gerar com isso algum impacto. Mas nós sabemos que isso é só o começo. Pode finalizar. Pode passar mais um. Então, pessoal, basicamente o que eu quis trazer aqui para vocês existem várias coisas que podem ser feitas, mas a partir do momento que a gente sabe do tamanho do problema, e que não é um problema só das mulheres, é um problema do ecossistema e do mercado como um todo, a gente não pode ficar parado, a gente precisa fazer alguma coisa. Então, por isso que eu digo, que bom, que felicidade em ver a KPMG com esse programa, né, e alguns outros também que a KPMG tem desenvolvido nesse sentido. Precisamos de ainda mais, a gente viu o quanto evoluímos pouco nos últimos 10 anos, então não dá realmente para a gente ficar parado. A gente precisa deixar essa sociedade não apenas mais igual, mas também trazer cada vez mais os resultados para os negócios, para os investidores e para a sociedade como um todo. Eu queria agradecer muito pelo convite em estar aqui, dizer que eu estou muito feliz e também daqui a pouquinho vocês vão ver o painel aí com 3 empreendedoras incríveis que eu muito admiro e, aliás, que mostram essa diversidade, né? Que legal, a Ingrid, a Fernanda e também a Michele. E vocês vão conhecer um pouco mais de outras iniciativas também, mas queria deixar à disposição todo o time do Distrito. Se vocês quiserem falar com a gente um pouco mais sobre isso, a gente está à disposição. Eu também estou lá no LinkedIn, como Lilian Natal, e o estudo Female Founders Report, ele está para baixar gratuitamente no site do Distrito, então vocês podem ter acesso aí a toda a nossa pesquisa detalhada, são cerca de 60 páginas aí de entrevistas, análises e muitos dados para que vocês possam ter acesso. Muito obrigada, e agora eu volto aí com o pessoal da KPMG. Lilian, muito obrigado por nos trazer esses dados tão importantes, né, inéditos e que nos fazem refletir sobre o ecossistema, sobre o mundo, tudo que a gente está vivendo e realmente pensar em soluções ou iniciativas que podem, de fato, transformar essa realidade. Então, muito obrigado, Distrito, nosso parceiraço, sempre trazendo informações tão valiosas. Obrigada, Lilian. E, bom, agora nós vamos passar para uma nova parte do evento, que é um painel com empreendedoras realmente incríveis, inspiradoras. Nós temos a honra de receber. E, antes de mais nada, eu gostaria de me autodescrever. Eu sou a Carol de Oliveira, sou sócia-diretora da KPMG Private Enterprise e sou co-chair também do Voices, que é o pilar nosso de inclusão e diversidade dedicado ao tema LGBTQIA+. Queria agradecer a todas co-líderes aqui do NOW por me convidarem e termos aqui hoje esse assunto dedicado a empreendedorismo feminino, que é tão importante. E, bom, eu tenho a pele clara, morena, e meus cabelos são negros, curtos, acabei de cortar, tem 3 dias que eu cortei o cabelo.
e estou usando uma camisa azul clara, que atrás de mim tem uma prateleira com livros, que eu posso garantir que eu já li pelo menos 80% deles. Os outros 20% estão espalhados por aí pela metade. Bom, eu vou começar aqui chamando a minha primeira convidada, que é a Michele de Souza. Eu vou pedir licença para vocês para ler um pouquinho sobre a experiência de cada uma delas, porque a experiência de cada uma delas realmente é incrível. A Michele é neuroengenheira, especialista em biônica, cibernética, biorrobótica e integração entre seres vivos e máquinas. Ela é fundadora e CEO da Cycor Cibernética e criou o Exon, que é um exoesqueleto, e a tecnologia de transmissão de cheiros via som, chamada Zeus, e também do Argedon Robotics, que integra qualquer ser vivo a uma máquina e permite o controle dessa máquina por meio de sinais cerebrais. Michele, muito obrigada. É uma honra ter você aqui com a gente hoje. Agora sim, tudo bom? Obrigada pelo convite, foi um prazerzão aí receber o convite de vocês. Boa noite para todo mundo que está assistindo a gente. Bom, a Carol já falou bastante coisa aí, né, Carol? Então, eu acho que... eu vou me descrever, né? Eu sou morena clara, o meu cabelo é castanho com luzes, eu estou usando uma camisa preta e um blazer azul marinho. Atrás de mim aqui, né, tem algumas coisinhas, alguns artigos religiosos aí, porque fiz também teologia antropológica, então gosto muito, aí sou muito envolvida com a parte religiosa, mas tem livros, tem mesa de trabalho, bastante coisinha assim. Eu estou em casa, estou no meu quarto, num cantinho de trabalho no meu quarto. Então, se escutarem algum cachorro, é o meu, tá? Porque ele geralmente fala comigo durante as palestras, né? Ele se envolve no assunto. Eu sou mulher, homossexual e autista. Então, aí, né, tive alguns desafios durante o desenvolvimento da minha carreira. Tenho a Cycor desde 2013, mas comecei a iniciativa em 2009, quando a gente ainda estava pensando como é que ia ser, né, para as mulheres estarem na liderança. Era ainda um modelo bastante incipiente aqui no Brasil, né, estava sendo consolidado ainda, então haviam algumas dificuldades. E aí ainda tive algumas outras por conta da sexualidade e da minha característica pessoal, que eu costumo dizer que é um traço de personalidade, né? Eu tenho um autismo leve, então ele acabou influenciando um pouco na socialização, mas eu consegui me adaptar bem aí ao que é chamado de normal, mas normal, né, Carol? Na verdade não existe tanto. Normal não existe. A gente estruturou aí uma ideia de normalidade que agora a gente está vendo cada vez mais que é completamente tola e ninguém é normal, e eu acho ótimo que ninguém seja normal, porque eu acho que a normalidade deve ser algo muito chato e muito entediante, né? Michele, né? Antes de você entrar nesses desafios e tudo que você passou, que eu acho que tem muitas histórias legais aí, eu queria chamar aqui também as nossas outras convidadas, a Fernanda Ribeiro, que é CCO e cofundadora da Conta Black. Fernanda é presidente do Conselho Administrativo da Associação Afrobusiness e também é conselheira do Instituto CIA. Ela é líder de diversidade da Associação Brasileira de Fintechs, embaixadora da Rede Ibero-Americana de Mulheres em Fintech. Ela também já venceu vários prêmios, a lista é grande, e também foi uma das finalistas do nosso prêmio Global Tech Innovator aqui no Brasil. E ela atuou em empresas multinacionais antes de se dedicar totalmente à Conta Black e também a temas de gênero e étnico-raciais, com ênfase sempre em empreendedorismo e finanças. Fernanda, juntando-se aqui a Michele, muito obrigada. Também é uma honra receber você aqui hoje com a gente. Obrigada pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui e compartilhar esse momento com mulheres que eu admiro e que tenho algum tipo de relacionamento
dentro do nosso ecossistema de empreendedorismo feminino, que é tão pequenininho. Então, gostaria de agradecer o convite. Acho que vai ser muito interessante compartilhar aqui com vocês. Legal, Fernanda. Antes da gente passar para a Ingrid, você poderia fazer sua autodescrição? Vou fazer. Posso sim. Sou uma mulher negra, retinta, e o contrário do Crick, que tem pouco cabelo, eu tenho muito cabelo. É um mar de cabelo. Sorriso largo também, os cabelos na altura da cintura, mais ou menos. Estou vestindo uma blusa cor terra, um casaco cor terra e uma blusa preta por baixo. Olhos escuros também, assim como o meu cabelo. Essa sou eu, Fernanda. Obrigada, Fernanda. Bom, e agora trazer aqui a Ingrid Bart, que é cofundadora do Linker, que é um banco digital PJ focado em PMEs. Ela é vice-presidente também da AB Startups e conselheira do Conselho Deliberativo de Open Banking do Banco Central. Ela atua no mercado financeiro há mais de 17 anos, possui experiência também em alguns grandes bancos, como Santander e JP Morgan. Inclusive fez algumas especializações pelo JP Morgan em Nova York, Chicago, e está fazendo um MBA em Economia Comportamental pela ESPM, tem também um MBA em Empreendedorismo e Inovação pela FIA USP. Ela foi a responsável pela estruturação do produto de PJ da Neon Pagamentos e hoje está cofundadora do Linker. Bom, e além de esse CV impecável, né, da Ingrid, ela é uma amiga e ela vai se autodescrever agora. E a gente tem muita alegria de contar com a Ingrid aqui hoje também no nosso painel. Oi, pessoal, tudo bem? Eu que agradeço o convite, a oportunidade, o privilégio de poder estar aqui contando um pouquinho das aventuras do empreendedorismo. Eu vou me descrever, eu sou uma mulher branca, cabelos castanhos, meus com luzes, então estou meio loira. Meus olhos são castanhos também, eu estou com uma blusa preta, por baixo uma camiseta cinza, e atrás de mim tem uma parede branca. Mais uma vez, super obrigada, contem comigo e vamos conversar um pouco mais. Legal. Bom, eu vou começar, então, já falei um pouquinho da experiência de cada uma de vocês, mas a gente sabe que, vou até usar uma frase aqui da Ingrid, que nós não temos nenhuma vida de poliana, né? Que é realmente a vida do empreendedorismo feminino na raça, tem muitas histórias, altos e baixos, contratempos, obstáculos. Então, eu gostaria de convidar vocês agora para contar um pouquinho mais desses obstáculos que já passaram. E vou começar pela Michelle. Michelle, conta para a gente um pouquinho mais da história da Cycor. Bom, eu fundei a Cycor por uma motivação pessoal. Em 2009, a gente descobriu que a minha esposa estava com câncer ósseo e ela acabou tendo amputação da perna em agosto do mesmo ano. E durante o tratamento dela, ela ficava com muita fraqueza, né, por causa da quimioterapia, era uma quimioterapia muito forte, e aí sem a perna ela não conseguia se apoiar muito bem na muleta. E ali eu fiz a base do que hoje é o Exxon, né, que é o exoesqueleto da Cycor, e comecei a desenvolver alguma tech que pudesse auxiliar tanto durante o tratamento dela, quanto numa provável remissão da doença. Só que em 2010 ela acabou falecendo por conta desse câncer, e aquele foi o momento que virou a chave em mim, porque como eu tinha visto muita coisa durante o processo do tratamento dela, tanto acontecendo com ela quanto com outras pessoas, eu comecei a entender que o mercado tornava as tecnologias muito, muito inacessíveis para a maior parte da população. E aí eu resolvi que, então, eu já trabalhava com desenvolvimento de techs, mas daí eu resolvi desenvolver por conta própria e tecnologias voltadas ao impacto social.
E acabei, logo depois do falecimento dela, uns 3, 4 dias depois, eu terminei uma tecnologia que poderia ter ajudado ela a sobreviver. Essa tecnologia hoje, né, é o Zeus, então ela já está nos ensaios in vitro, que é para tratamento contra o câncer, e ela acabou, né, de 2010 para cá, a tecnologia foi amadurecendo cada vez mais. E hoje ela está muito envolvida com outras doenças também, não somente com o câncer. E foi um desafio muito grande fazer essa empresa, porque além de ser uma startup, no momento que estava começando esse entendimento de startup no Brasil, fundado por mulher, que também já foi uma coisinha que ficou um pouquinho mais complicada, né, a situação. Não existia apoio, nem subvenção, nem um auxílio, nem governamental, nem nada para desenvolvimento de empresas nessa área, né, aqui. E, além de tudo, a Cycor é uma empresa de hard tech. Então, ela é uma empresa que desenvolve tecnologias para vários setores, mas justamente na área de disrupção. E isso dificultou um pouco mais ainda o processo, né, até de estruturação da empresa, o processo de aprendizado de como estruturar. Também teve aí uma dificuldade um pouco significativa, né, porque era um cenário muito masculino, então havia essa questão das panelinhas, a dificuldade de obter um apoio. E aí eu descobri que eu ia ter que fazer sozinha, que eu não ia conseguir avançar com um suporte externo. E daí eu voltei a desenvolver techs para terceiros, e eu pegava o dinheiro dessas techs e jogava, né, desses desenvolvimentos, jogava no desenvolvimento da Cycor, no próprio crescimento da empresa. Então, consolidar a empresa, criar governança para a Cycor também foi um pouquinho complexo. Hoje a Cycor é uma SA. A mudança de startup para SA foi um processo também um pouco mais complexo, porque por ser uma empresa de hard tech, e é a primeira empresa no mundo de hard tech fundada por uma mulher, então isso criou criou algumas barreiras que tornou um pouquinho mais difícil o processo de consolidação da Cycor no mercado. E uma coisa que vale a pena comentar é que a mulher, ela traz, por meio do empreendedorismo, algo que é muito legal, que é não só o entendimento do retorno financeiro, mas a mulher, ela é bastante preocupada com o impacto daquilo que ela está fazendo, seja da empresa, seja da tecnologia, do trabalho dela em si. E isso está fazendo com que a gente no mercado entenda um pouco mais como é que a gente precisa empreender de uma maneira mais responsável, tanto socialmente quanto ambientalmente. Então, esses desafios aí foram um pouco mais difíceis. O autismo trouxe também um pouco, né, que eu sofri bastante preconceito por conta do autismo. Foi engraçado que comigo o preconceito maior foi pelo autismo, né? Então, embora eu tenha tido dificuldades por ser mulher e por ser homossexual, o autismo foi o ponto máximo ali, que acreditava-se que uma autista não ia conseguir tocar uma empresa, administrar uma empresa, consolidar uma empresa no mercado, criar tecnologias. Então, foi um cenário ali bem complexo. Pessoal, eu falei para vocês que a gente ia ter histórias aqui incríveis, né? E, bom, agora eu vou convidar a Fernanda para contar um pouquinho, a gente depois vai entrar um pouquinho mais nessas histórias. Convido vocês a nos mandarem perguntas, que nós vamos trazer aqui também para os nossos convidados ao final do painel. Vamos falar depois de Michele. Parabéns, Michele, pela trajetória, pelo negócio. Bom, meu nome é Fernanda Ribeiro, como eu falei. Acho que a história da Conta Black, ela se entrelaça muito com a minha em diversos aspectos. Eu venho do mercado corporativo, então trabalhei por muitos anos em companhias aéreas, em multinacionais, na área executiva, e a partir daí, depois de um tempo, eu decidi fazer um ano sabático, e no meu ano sabático,
indo ao encontro de Sérgio e Márcio, que são os sócios fundadores da Afrobusiness, a qual eu sou presidente do conselho. A gente se conheceu e a gente tinha um objetivo muito claro, né? De que modo que a gente emanciparia financeiramente pessoas negras através dos negócios. E assim fizemos. Criamos uma rede formada por empreendedores, intraempreendedores e profissionais liberais, todos negros. Por anos a gente trabalhou nesse processo de conectar esses empreendedores entre eles para gerar o que a gente chama, né, de black money, que é a circulação financeira dentro da comunidade negra. E depois de um tempo, a gente começou a conectar esse empreendedor à cadeia de fornecimento de grandes empresas. E daí, a partir desse momento, quando a gente começa a conectar esse empreendedor a grandes empresas, a gente começa a detectar diversos gaps financeiros nesse processo. Então, a gente ouvia de muitos empreendedores que eles não conseguiam, por exemplo, abrir uma conta bancária. A gente sabe que hoje o empreendedorismo negro, hoje a maioria dos empreendedores negros, eles estão ali entre os microempreendedores, autônomos, e daí quando eles chegavam até o banco para abrir a conta, tinha uma negativa, ou porque o gerente não conseguia entender o negócio, ou até mesmo a grande barreira da porta giratória, né? Então, a gente sabe que existe o racismo, para além dos vieses inconscientes. A gente também notava outros gaps financeiros. A gente sabe também que o empreendedor negro, quando comparado ao empreendedor não negro, ele tem um crédito negado 4 vezes mais numa mesma situação. E exatamente por conta desse racismo que é estrutural. Então, quando a gente percebeu esses gaps financeiros, surgiu a ideia de nascer a Conta Black. Então, a Conta Black, ela nasce ali como apenas uma conta digital para proporcionar para esses empreendedores que já faziam parte da rede e amigos próximos que também não conseguiam muitas vezes abrir suas contas bancárias. E a partir desse momento, depois da abertura, a gente consegue entender vários outros gaps. Então, hoje, a Conta Black, ela se identifica como um hub de produtos e serviços financeiros alocados numa conta digital. Então, hoje a conta digital ela é só um meio, ela não é mais o fim. Então, a gente oferece para as pessoas que estão na nossa rede, nossos membros, a oportunidade de ter uma conta bancária, mas, para além disso, ter acesso a serviços financeiros, ter acesso a crédito, ter acesso a seguros, ter acesso a produtos e serviços financeiros que atendem demandas específicas muito particulares da população negra. Então, essa é a Conta Black, ela nasce ali desse princípio. Somos um negócio social, mas, sobretudo, um negócio que tem que dar lucro, né? Que é muito importante. Eu gosto sempre de repetir uma frase da Artemisia, né, que fala que entre ter lucro e impactar a sociedade, a gente escolhe os dois, e esse é o posicionamento da Conta Black como um negócio social. Queremos, para além de proporcionar a inclusão financeira, transformar toda uma sociedade. Sensacional, Fernanda. Obrigada por compartilhar. A gente vai entrar um pouquinho mais também daqui a pouco em detalhes. Queria convidar agora a Ingrid para nos contar um pouco sobre o Linker. Bom, mais uma vez, super obrigada. É um prazer imenso estar aqui e falar um pouco sobre essa trajetória empreendedora no final do dia. Bom, como a Carol contou no começo, eu vim de mercado financeiro tradicional, sempre trabalhei com o que a gente chama de B2B, que são empresas, o mercado de empresas,
Só que eu brinco que eu vivia numa bolha muito maravilhosa, porque eu trabalhava com as grandes corporações do Brasil e do exterior, multinacionais, que eram super bem atendidas pelos bancos, principalmente os bancos de investimento. Então, na minha cabeça, o mercado financeiro, que é muito robusto aqui no Brasil, que é case mundial de organização, o sistema de pagamento brasileiro e por aí vai, era bom para todo mundo. E aí, quando eu migrei do mercado financeiro tradicional para o mercado financeiro alternativo, que eu falo, que é o mercado de fintechs, para construir soluções para pessoas jurídicas, mas pensando na pequena e média empresa, foi que eu vi a vida como ela é. Foi que eu descobri de fato que o sistema financeiro realmente ele é muito robusto, a gente faz um trabalho muito bem feito por inúmeros motivos nessa organização, mas a gente tem bastante desafio ainda na parte de inclusão, na parte de democratizar o acesso a serviços financeiros e dentro do mundo de pequenas e médias empresas, como eu falei, que sempre foi realmente a minha vida. E aí, quando eu estava nesse processo de aprendizado e construindo soluções financeiras para pequenas e médias empresas, alguns acontecimentos tiveram bastante impacto e eu acredito que me trouxeram até o Linked, em fundar o Linked, principalmente logo no começo dessa transição de carreira, que foi feita muito por causa do meu MBA, Empreendedorismo e Inovação. Eu recebi uma ligação uma vez de um empreendedor chorando, pedindo pelo amor de Deus para eu abrir uma conta. Eu ainda estava no piloto, né, construindo, eu não tinha muitas funcionalidades, só tinha de fato o número da conta. E ele falou: olha, eu só preciso realmente do número da conta, porque eu estou prestando serviços como uma PJ e há 3 meses eu estou esperando receber o meu salário, né, essa prestação de serviço, e não consigo, porque eu não consigo abrir uma conta em banco com o meu CNPJ, porque o CNPJ dele tinha menos de 6 meses, e aí tem alguns desafios para quem tem um CNPJ novo e por aí vai. E aquilo me impactou bastante, e naquele momento, somado a várias outras experiências que eu tive certeza que eu queria dedicar a minha vida para resolver esse problema. E desde então estou aqui. O Linker ele foi fundado em 2018 com esse propósito de ser exclusivamente para pessoa jurídica, focado em micro, pequena e média empresa. Hoje a gente não seleciona por faturamento, a gente não seleciona por tipo de CNPJ e nem por tempo de abertura desse CNPJ. Você tem no CNPJ, você consegue abrir conta com a gente. E o mais importante do que isso, que eu gosto muito de salientar também, serviços financeiros, eles são o que a gente chama normalmente de business as usual, né? Não tem uma grande novidade, não tem uma grande inovação. Óbvio, você pode melhorar as funcionalidades, melhorar aquele botão, colocar a tecnologia para melhorar tudo isso, mas uma TED vai continuar sendo uma TED, um boleto vai continuar sendo um boleto, e ninguém acorda de manhã morrendo de vontade de fazer uma TED, de pagar um boleto. Então, é muito commodity hoje em dia. E no que a gente tenta o máximo todos os dias melhorar? A experiência que a gente fala, né? Então, a grande inovação que a gente quer trazer é a experiência do PJ, como a gente costuma dizer, com serviços financeiros. E é uma grande dificuldade por vários motivos, é um desafio bom, eu costumo dizer, principalmente porque como as pessoas elas estão muito acostumadas a serem maltratadas, elas já vêm com bastante, desculpa a palavra, mas elas vêm com bastante ranço para o sistema financeiro. Então, elas vêm impacientes, elas vêm já com uma sensação de transtorno, de que ela vai sofrer, de que ela vai perder tempo, que é burocrata. Nossa missão, e existem inúmeros caminhos para chegar nesse objetivo, é pegar esse sentimento negativo e transformar ele num sentimento positivo, porque é através dessa educação, desse apoio e dessa inclusão efetiva dessas pequenas e médias empresas no sistema financeiro que a gente vai melhorar todas essas situações, transformar essa relação e
fazer com que o Brasil cresça, porque, de fato, hoje em dia, quem está sustentando a nossa economia são pequenos e médios empreendedores. É uma missão grande, mas enquanto houver saúde e disposição, a gente está disposta a tentar resolver e ajudar. Legal. Bom, pessoal, vocês perceberam aqui no nosso painel, a gente tentou trazer o máximo de interseccionalidades, né, também para ilustrar tudo que a gente viu no estudo do distrito, né, onde estão realmente grandes problemas que a gente precisa enfrentar. E eu queria trazer uma pergunta aqui, porque a gente tem hoje, não sei se vocês notaram, acho que não, mas a nossa convidada aqui, a Ingrid Bart, ela está grávida de simplesmente 9 meses. Então, a carinha não nega, né? Carinha de grata não nega. Acho que ninguém notou não, viu, Ingrid? Você continua plena. Bom, né? Pensando em empreendedorismo feminino, a gente tem diversas questões e a maternidade é uma delas. E aí, Ingrid, conta pra gente um pouquinho, né? Você que é ligada no 220, extremamente acelerado, numa fase onde a startup está tracionando. Como é que foi, né, saber estou grávida e agora, como é que foi aí, o que mexeu com a sua cabeça e o futuro, o que você está planejando? Boa. Como boa empreendedora, eu não estava esperando. Se pudesse, assim, se deixasse, se não fosse no susto, eu tinha só trabalhado. Só estava trabalhando e empreendendo, eu sou bastante workaholic nesse sentido. E aí eu tive um estresse pós-traumático no final do ano, eu perdi uma pessoa muito próxima, e isso acabou mexendo com os meus hormônios e me trouxe a gestação no começo do ano também. Então até a minha psicóloga fala que é o paradigma da morte e da vida, que eu tive que lidar ali. E me deu muito medo, e eu confesso que eu continuo com bastante medo, tá, gente? Não se iludam, eu disfarço muito bem, mas eu continuo com bastante medo, porque a gente está falando de uma criação, né? Então agora o negócio fica sério e a gente está precisando de boas pessoas no mundo, então tem já essa cobrança de você formar uma pessoa boa, com caráter, com princípios, valores e por aí vai. E também não abandonar meu filho mais velho, que é o Linker, e como é que eu vou lidar, confesso que eu não sei, mas eu tô disposta, né? Eu acho que o importante é a gente estar disposto a tentar. O que me ajuda muito, com certeza, é a minha rede de apoio. O meu marido, ele é do sistema judiciário, ele é funcionário público do judiciário, então ele tem 20 dias de licença paternidade, vai ter o recesso do judiciário e ele conseguiu tirar 2 meses de férias. Então eu brinco que ele tem mais licença do que eu, que vou provavelmente ficar 1 mês assim, que eu estou me programando e aos poucos pelo menos me informar sobre as coisas que estão acontecendo. Então acho que essa é a primeira grande ajuda que eu vou ter. E é muito interessante porque nunca teve nenhum tipo de discussão para definir isso. As coisas foram acontecendo naturalmente. Quando eu fiquei grávida, muita gente falou para mim, não, mas as coisas elas vão se ajeitando. E eu falava assim, como assim as coisas vão se ajeitando? Né? Super acelerada, querendo organizar tudo. E de fato as coisas vão se ajeitando. E eu acho que essa questão dessa dinâmica que está acontecendo, vai acontecer, foi muito natural. Tem, obviamente, a minha mãe, que também vai conseguir ficar um tempo me ajudando, e os meus sócios, né, que, assim, principalmente o Davi, que é o CEO e que a gente começou os dois mesmo lá em 2018, ele é apaixonado por criança, tem 2 filhos super pequenininhos também, a filha dele não fez 1 ano ainda, a segunda. Então, eu brinco que ele ficou mais feliz que eu quando recebeu a notícia, ele entende muito esse momento, e a gente está combinando também de tentar acalmar o meu coração no sentido de, poxa, de tempos em tempos contar o que está acontecendo,
quando precisar, de fato, não me esconder e nem ficar falando assim, não, mas não vamos envolver ela porque ela está cuidando da bebê. Se for necessário, tem que envolver, não tem problema, e isso não significa que eu não vá me dedicar ao período que eu tenho que me dedicar. E eu acho que Deus sabe o que faz, né? Provavelmente a Baby Maia, como eu costumo dizer, ela vai ser super dinâmica já vai também ser ligada no 220, vai super entender e se acostumar com o jeitinho da mamãe, né? Sensacional, Indy. Obrigada por estar aqui com a gente hoje, né? A gente sabe a reta final, tudo que está passando, mas para nós é muito legal ouvir isso, porque a maternidade é um assunto que, para todas as mulheres empreendedoras, em algum momento vai bater aí a porta. Bom, eu queria agora perguntar para Fernanda. Fernanda, a gente tem aqui o nosso programa com o WCD, Conselheiro 101, onde a gente desenvolve e inclui mulheres em conselhos de empresas, conselhos administrativos, consultivos, e mulheres negras. E a gente sabe que existe uma lacuna muito grande, e eu queria ouvir de você, se você no papel de empreendedora, quando você faz uma apresentação, né, para um fundo de investimentos, para uma empresa, possível investidora da Conta Black, não ter esse lugar preenchido ali na cadeira do conselho, muitas vezes joga contra você e contra a Conta Black, as pessoas conseguem entender bem o objetivo, o propósito que está por trás. Você já passou por algum tipo de experiência como essa? Sem dúvida alguma, faz sim toda a diferença, e daí eu posso dizer ali como meu outro chapéu, porque também faço parte de conselho, e eu sei o quão importante é ter pessoas diferentes numa mesma mesa, e quando eu trago diferentes pontos de vista, todo mundo, nossa, mas nem tinha imaginado isso, nem sabia isso. E daí, trazendo para o meu outro chapéu no contexto de empreendedor, obviamente, acontecem situações constrangedoras, perguntas cheias de vieses, e perguntas racistas, machistas, inclusive. E isso faz parte, né, de um ecossistema que ainda não é diverso, infelizmente. Quando a Lilian falou sobre hoje 3% das mulheres lideram fundos de investimento, se a gente fizer um recorte de raça, com certeza, infelizmente, a representação entre os investidores negros é ínfima, né? Então é muito pequena. Tem um dado muito importante que eu gosto de falar, e é um dado global, que quando investidores negros eles têm a oportunidade de ouvir pitches, investidores e pessoas de VCs, gestores que são negros, e têm a oportunidade de ouvir startups lideradas por pessoas negras, a chance de investimento é 30% maior quando o mesmo pitch é feito por um VC ou um VC não negro. Então, acho que isso diz muita coisa, né? Quando a gente olha um pouquinho para o cenário Brasil, os empreendedores negros eles são 12% menos investidos comparados com os empreendedores brancos. E daí, isso só falando sobre startups. Então, eu acho que é fundamental. Eu sou uma pessoa muito otimista, mas eu acredito que a gente precisa cada vez mais ter intencionalidade, né, nas nossas ações. A gente só vai conseguir modificar esse cenário de baixa representatividade, tanto de mulher, de raça, quando a gente tiver, quando a gente coloca intencionalidade no processo. Então, é preciso, sim, desenvolver ações afirmativas até que a gente consiga regularizar essa balança, porque senão eu ainda vou, daqui 10 anos, passar exatamente por essas mesmas situações, né? Quando eu estiver lá na Série A, eu novamente vou ouvir: esse negócio não para de pé. Mas quando a gente vê negócios que nem comprovaram a sua viabilidade, ofertando exatamente a mesma coisa, sendo investido só no PPT. Então,
eu acredito que é muito importante a gente atuar com ações afirmativas, e parabenizo a KPMG pelo processo, né, a intencionalidade em diversas ações, e acho que uma coisa muito interessante de trazer, que mais cedo, antes de iniciarmos o painel, peguei uma conversa das meninas com o CRIC, e o quão importante é que essas iniciativas elas sejam top-down, né? E nem sempre elas vêm das pessoas minoritárias, né? Então, as pessoas que exercem algum tipo de poder, né, que têm a caneta na mão, elas precisam ser intencionais e dar esse primeiro passo. Então, sem esse primeiro passo, a gente não vai evoluir para a transformação. Então, eu fico muito feliz de estar nesse espaço, cheio de diversidade e cheio de intencionalidade. Legal. Fernanda, obrigada. Eu estou com uma dificuldade enorme aqui de fechar esse painel. A gente tem aqui alguns minutos ainda faltando, mas tem uma pergunta que eu gostaria muito de ouvir aqui da Michele. A gente estava conversando aqui anteriormente, né, sobre todas as dificuldades, pelo fato do autismo ter sido, inclusive, o principal fato de ela ter tido dificuldades, né, durante a vida empreendedora, não tanto pelo fato de ser mulher. E eu queria saber, Michele, assim, você até comentou que você agradecia todos os dias por ser autista. Essa foi uma frase que você trouxe. O que é como se você tivesse um superpoder nesse caso. Assim, como que você lidou, né, com todas essas dificuldades e conseguiu transformar isso em algo potencial para você chegar onde você chegou hoje? É interessante que realmente eu tenho essa sensação, Carol, de que eu fui muito abençoada vindo com autismo. Por um lado, tem um ponto negativo que as pessoas pensam muito no autista como alguém que tem vários prejuízos, né, tanto no aprendizado quanto na socialização, e prejuízos muito profundos. Mas existem grupos de autistas que não têm esses prejuízos todos e que se mesclam, né, um pouco mais. A gente tem muita gente, né, no meio científico e empresarial que tem autismo e há pouco tempo vem revelando isso. Mas eu considero que, para mim, foi uma ferramenta muito importante. Porque enquanto as pessoas estavam lá nos aniversários, nos churrascos, eu estava estudando e eu não me sentia mal por eu estar estudando. Então, geralmente, uma pessoa que tem que estar estudando, a pessoa fica, às vezes, aborrecida porque não pode ir num aniversário de um amigo, alguma coisa assim. E eu não ficava com esse aborrecimento. Também existem algumas linhas de raciocínio e algumas tomadas de decisões que eu consigo ter com mais velocidade do que um neurotípico. Então, por isso que eu falo que eu vejo assim, poderia-se dizer um superpoder, mas num sentido assim de que facilitou alguns aspectos, né? Atrapalha um pouco na questão, porque existe um preconceito velado, então as pessoas, embora elas pensem que elas não têm preconceito, elas têm, eu já percebi isso até em alguns relacionamentos afetivos, isso acontecer, e até da pessoa falar assim, não, mas eu nunca fui malvada com você, mas teve ali um comportamento que foi, mas é que você é muito diferente de mim e a gente não vai poder mais se relacionar. Essa diferença, ela ocorre justamente porque o meu padrão neuronal, ele é diferente do padrão neuronal de um neurotípico. Mas cada vez mais que o mercado e as pessoas vão se abrindo ao modelo aí do autista, né, que tem um autismo aí mais leve, né, o meu é uma síndrome de Asperger, né, está classificado no autismo, mas ele está na outra ponta do espectro. Quanto mais o mercado e as pessoas se abrirem, mais a gente vai ter a chance de contribuir, porque a gente contribui bastante, né? Sistemas de ressonância magnética, insumos de quimioterapia, foram desenvolvidos por autistas. E isso não entrou, isso não se faz propaganda ainda disso. Ninguém fala, olha lá, o cara que fez a televisão a cores, que criou,
ele era autista, mas ninguém fala esse tipo de coisa. Então, cada vez mais que a gente vai tendo essa visibilidade, vai favorecendo para as pessoas poderem entender que, e até para pais também, né, entenderem que o fato do filho ter autismo, de ter descoberto que tem um autismo, ou o fato de ter descoberto que é irmã, ou estar num relacionamento com um autista, na realidade é algo muito melhor do que pode se imaginar e que tem muita coisa boa para trazer. E eu acredito que, com o passar do tempo, esses desafios que eu e outros autistas viemos enfrentando nessa jornada, eles cada vez vão ficar mais no passado, vai começar a se entender mais que sim, no empreendedorismo a gente também consegue fazer o nosso papel, na ciência, na cultura também, e realmente eu acho que poderia se dizer um superpoder, mas eu acho que é um superpoder aí bem diferente até do que os superpoderes que a gente entende, né, no mundo. Legal. Michele, olha, muito obrigada. Muito obrigada, Ingrid. Muito obrigada, Fernanda, Michele. A gente encerra aqui agora o nosso painel. Muito sucesso para vocês. Passa aqui agora para Patrícia, para a gente ir para o próximo bloco desse evento. Obrigada, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa noite. Boa noite a todos, todas e todes. Estou aqui com o coração cheio, vazando com essas histórias, né? Uma mais inspiradora que a outra. Eu sou Patrícia Molino, sócia de Cultura e Gestão de Mudanças da KPMG, 54 anos, mulher, mãe de 2 filhos, e há 24 anos militante aqui da KPMG e há 12, ou desde a fundação do NO. Sou uma mulher branca, de cabelos castanhos claros, da altura do ombro. Estou usando uma blusa azul, um paletózinho azul, e atrás de mim uma imagem embaçada de um quadro da Amazônia, que eu gosto muito e que muito me inspira. Queria agradecer a Carol e essas 3 empreendedoras, Michele, Fernanda, Ingrid, por terem, enfim, enchido nosso coração aqui com histórias muito poderosas e muito diversas, onde cada uma, no seu lugar, no seu campo, fez a sua jornada de heroína. E vou trazer uma conversa com uma outra mulher que também fez um caminho como esse. Eu vou pedir para a Alicia contar um pouco da jornada dela, né? Quem é a Alicia e como é que a Alicia se encontra, como é que a Impact nasce. Alicia. Gente, muito, muito obrigada. Assim, tá sendo um prazer aqui ouvir essas histórias tão inspiradoras e também uma responsabilidade, né, Patrícia? A gente falar agora, depois desse painel tão incrível. Então, bom, eu sou a Alice, eu sou fundadora e sou CEO da Impact, e eu queria novamente reforçar aí o agradecimento pelo convite de participar desse encontro. Vou me descrever aqui, né, para que a gente garanta que todos estejam na mesma página. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelos longos escuros, eu estou usando uma blusa vermelha estampada florida e eu estou com fundo desfocado, que eu estou fazendo esse evento do quarto da minha filha, que é onde é meu escritório. Eu sou mãe da Júlia, de 2 anos, e eu vou contar um pouquinho para vocês aí como é que foi essa jornada da maternidade que coincidiu com a do empreendedorismo. Então, vamos lá, Alicia, conta para gente. Como é que faz para unir investimento com propósito, com vontade de equidade, nesse ecossistema de startups, nesse mundo tão diferente? Bom, eu acho que foi fundamental aí a apresentação da Lília, né, trazendo, acho que o problema para todo mundo ficar na mesma página, acho que isso é super importante a gente nivelar aqui o conhecimento para a gente trazer o tamanho do problema e como é que a gente se propõe a resolvê-lo, né? Eu vou começar falando um pouquinho de mim, né, da minha experiência, como é que isso contribuiu para eu estar hoje aqui onde eu estou, empreendendo o Impact. Eu sou advogada de formação, eu atuei junto a grandes empresas, apoiando-as, né, nos seus desafios estratégicos e de crescimento, né, como executiva.
já interagindo com transformação digital, startups, e a tecnologia ela sempre me fascinou aí nesses meandros, né, de crescimento e os desafios estratégicos. Eu tive um crescimento de carreira muito acelerado pelas empresas que eu passei, mas hoje eu reconheço que isso foi a um grande custo aí de sufocamento do feminino, né, do entendimento do feminino. E depois de muito tempo eu consigo perceber o quanto que eu reproduzi muitos comportamentos machistas ao longo da minha trajetória, né, como executiva. E por isso que eu falei da Júlia, né, que eu ia falar aqui da minha filha. Isso ficou impossível de perdurar quando eu engravidei, já aos 38 anos, da minha primeira e única filha, Júlia, que hoje tem 2 anos, vai fazer 3 anos no final de novembro. A partir daí eu comecei a experimentar a dificuldade de ser mulher em ascensão de carreira, né, gerando uma vida, tendo a maternidade como um novo elemento da minha rotina, né, que é uma questão recorrente, muito presente na vida das mulheres, seja pelo desejo da maternidade, seja pela imposição social da posição da mulher gerar, né, vidas, e que não necessariamente isso é uma obrigação, né? E isso fez com que eu despertasse a minha consciência para a questão de gênero, tá? E também de aliar a minha atuação com um propósito maior. Eu acho que a maternidade e a maturidade juntas fizeram com que eu quisesse fazer coisas diferentes, né, do que eu estava realizando até aquele momento. E aí, gente, eu acho que esse é um momento de grande transição da minha vida junto com a maternidade. Foi quando eu me aproximei da ONU Mulheres, né, que me deu assim um banho de conhecimento. Então, eu fiquei muito feliz de ver a trajetória de vocês aí nos webs como diamante. Eu conheço profundamente o processo de análise e quem não conhece, procure entender. Isso significa um grande engajamento com a agenda, tem que ter métricas, é uma coisa super séria. E quando eu comecei a me aproximar de ONU Mulheres, isso furou a bolha que todos nós temos, né, das nossas crenças, e me trouxe para um estado de consciência sobre esse gap de gênero, né, em todos os seus aspectos, de uma forma que eu nunca tinha me atentado. E foi nesse momento de transformação de maternidade que eu decidi usar todo esse potencial, né, que é o potencial de geração. A gente fala que na maternidade vem um potencial de transformação e geração, né, e minha experiência profissional, juntar isso com a sensibilidade, né? Eu acho que de entender, né, essas barreiras invisíveis às mulheres, né, na hora de empreender e desenvolver os seus negócios, e fundei a Impact. Então, assim, só para contextualizar como é que eu cheguei até a Impact. Ela surgiu nesse momento muito especial, né, da maternidade, e eu tive a felicidade de empreender a Impact junto com a criação do fundo de Venture Capital chamado We Ventures. O fundo We Ventures, a tese dele é de investimento com lente de gênero. Foi um dos grandes problemas que a Lilian apresentou aí, que a gente não tem investimento, mulheres investidores, investimentos com lente de gênero, né? E a gente foi a primeira semente plantada pelo fundo, né? Recebemos investimento financeiro para dar início às nossas operações aí em 2020. E contando um pouquinho, né, o nosso foco é investir e apoiar o desenvolvimento de startups que sejam fundadas e lideradas por mulheres em conexão com grandes corporações, como é a minha grande felicidade de fazer essa conexão com a KPMG, que recentemente tornou-se um grande apoiador aqui da Impact, investidor, e a gente vai poder falar mais sobre isso. Então, é uma felicidade muito grande a gente conseguir atrelar investimento financeiro, conexão, grandes corporações, todo mundo engajado numa pauta para poder mudar aqueles números que a Lilian apresentou, né? Esse é o grande propósito, a gente conseguir fazer esse movimento de transformação. É verdade. A gente tem esse propósito e é muito importante para a gente tem muito orgulho e muita esperança no impacto que essa parceria, que a Impact vai trazer. Olhando para isso, né, quer dizer, olhando para esse ecossistema de startups e para essa nossa missão conjunta, né, o Impact para a KPMG, de impactar mais de 1.000 mulheres, Lícia, como é que a gente chega nesse lugar? Bom, eu acho que o primeiro ponto é a gente entender como é que se apoia mulheres, né? Como que a gente consegue fazer essa grande mudança, né?
a destinação de capital ela é muito importante para a gente conseguir fazer essa mudança de cenário, né? Quando você fala de protagonismo feminino, isso tem que estar atrelado ao empoderamento econômico dessas mulheres. Sem isso, não dá para avançar, tá? Então, a questão do investimento financeiro, ela é muito importante, o acesso a capital assim, exclusivo, né? Com intencionalidade, como trouxe Fernanda, isso é muito importante, porque não adianta a gente fazer um monte de ação mais com foco assistencialista, né? Se a gente não envolver recurso financeiro e desenvolvimento dos negócios dessas mulheres, né? E eu digo que o grande segredo da nossa atividade aqui na Impact, trazendo um pouquinho do que a própria Ingrid falou, fazer investimento, gente, é um business as usual, né? Você pega dinheiro, investe e o retorno do investimento. Mas o grande segredo é a forma como a gente faz isso, né? A gente direciona tempo e recurso para itens que vão além do crescimento econômico, mas como bem pontuou o Crick, geram crescimento econômico, né? Então, a gente atua lado a lado com as nossas investidas, com essas fundadoras, com essas mulheres fundadoras, né? Fortalecendo essas mulheres, desenvolvendo essas mulheres, conectando com grandes corporações para que elas possam desenvolver os seus negócios, né? Conectar com oportunidades reais de crescimento. E a gente só consegue fazer isso, eu digo que é a tradução da intencionalidade, né? A gente muito fala em ações, assim, em highlights, né? Mas isso é construir o caminho, é arregaçar a manga, dar trabalho. Mas eu entendo que esse é o único caminho envolvendo todo mundo, né? Todo o ecossistema, atrizes e atores, tem que convidar, tem que chamar todo mundo, né? Para essa conversa, mas construindo esse caminho, né? Então, assim, fazer conexão, fazer o investimento, dar aporte de conhecimento no pós-investimento e, para além disso, a gente tem um papel muito relevante aqui de advocacy de equidade de gênero dentro do ecossistema de startups. Você não trata de um problema sistêmico, né? De uma maneira fazendo uma única ação. Vou investir, aportar capital. É importante que a gente mude a narrativa, né? Então, a construção de narrativa é uma coisa super importante que a gente foca muito na nossa área de comunicação e marketing, em conjunto, inclusive, com a KPMG. A gente trabalha muito para isso e construir, né? Trazer mulheres, amplificar vozes de mulheres, trazer mulheres empreendendo na tecnologia, né? Para que elas sirvam de inspiração para as novas mulheres que estão aí olhando, entendendo o empreendedorismo na tecnologia como sendo um caminho que você opte por esse caminho, né? As mulheres, elas empreendem, a Lilian trouxe aquele dado, né, que as mulheres empreendem em negócios tradicionais e pouco em tecnologia. Mas as mulheres empreendem em negócios tradicionais por necessidade. Elas não empreendem por oportunidade. Tive uma ideia de negócio e vou empreender. É muito mais por necessidade, né? Então, a gente quer construir aqui uma nova cultura tech mesmo. Elas olhem para esse caminho como sendo um caminho que lhe pertence, né? Só que, para isso, a gente precisa pavimentar muitas coisas, né? Trazer exemplos, trazer investimento, trazer conexão de qualidade, a corporação e o mercado, de uma maneira geral, fazer compras intencionais. Essas ações afirmativas como um todo, elas servem aí para reparar esse dano histórico, né? E social. Então, a gente vai atuando assim em várias frentes diferentes, né, tentando consolidar isso num grande caminho aqui da Impact. Maravilhoso te ouvir, Lícia. Eu acho que é exatamente o que a gente acredita, né? A gente tem que, de um lado, despertar o desejo e a consciência do poder, né, e do direito ao espaço e da possibilidade de ocupá-lo. Depois a gente tem que preparar o palco, né, para que o show, para que possa acontecer. Depois a gente tem que trabalhar na plateia que vai ouvir. Depois tem que trabalhar no investidor. E aí tem uma camada que a gente também conversou um pouco, que assim, se de um lado, né, a mulher não se coloca nesse lugar para ser a empreendedora eventualmente, a gente está aí fomentando, ela também não ocupa, às vezes, esse lugar de investidora.
a gente percebe, né, quer dizer, que o dinheiro que vai destinado para a startup, né, que esses fundos, eles ainda têm uma participação bem pequena das mulheres. Eu queria te ouvir um pouquinho, Lícia, como é que você acha que a gente pode fomentar, né, também o envolvimento das mulheres como investidoras nesse espaço, para beneficiarem também do ganho, né, que tudo isso pode trazer. Com certeza. E Patrícia, esse é um dos grandes motivos, né, do baixo fluxo de capital, né, para essas empreendedoras. Estou falando especificamente de tecnologia, né? A startup ela se financia com o capital do venture capital, né? E você tem um ambiente cheio de vieses, né, gente? São os vieses inconscientes. E se você não tem essas mulheres aí ocupando e tendo a ascensão, e a gente está falando aí de uma carreira de ascensão de carreira, né? De ter mulheres aí trabalhando em gestoras de fundo ou em empresas de investimento, que elas tenham a sua ascensão ali dentro, para que elas possam virar tomadoras de decisão de investimento, né? E isso é muito importante porque tendo mais mulheres investindo, e eu digo aí trazendo toda a interseccionalidade, que é importante dizer que sem interseccionalidade a gente só está criando uma outra bolha, a gente vai conseguir atrair ativos que tenham mulheres como fundadoras, né, trazer a diversidade para o protagonismo, e isso a gente vai começar a construir o que tem poucas pesquisas aí, é construir esses cases de maior retorno financeiro, de empresas perenes, né, com acesso à inovação real, que é o que se propõe quando a gente fala de diversidade dentro de inovação e tecnologia, né? Então, ter a diversidade como centro dentro do ambiente de startups é uma grande, grande, grande oportunidade de geração de impacto positivo escalável, né? É utilizar o poder de escalabilidade, exponencialidade dessas startups, com o pilar de cultura e com a diversidade no centro, para gerar impacto positivo no mundo, né? Então, acho que trazendo mais mulheres aí para o lugar de investidoras, investindo em assets, né, em empresas que tenham mulheres fundadoras, a gente está unindo aí o ganho financeiro, a justiça social, que a gente sempre cita em segundo lugar, que a gente sempre tenta fazer os argumentos econômicos primeiro, né? Mas, no fim das contas, isso vai ser bom para toda a sociedade. Não há nenhum investimento no mundo que dê mais retorno em desenvolvimento social do que investir e educar mulheres. Então, eu entendo que esse é um caminho que, como o Crick pontuou anteriormente, ele é um caminho que ele é sem volta. Então, o nosso papel aqui é de acelerar esse caminho, né? Acelerar essa transformação. A gente olhar para o gap de gênero em todos os seus aspectos, a gente está falando de 2,5 séculos para chegar à equidade de gênero. Então, é importante que, em todos os aspectos, a gente consiga abreviar esse tempo, porque isso vai ser benéfico economicamente e socialmente para todos, não só para as mulheres, né? Então, acho que unindo aí todos esses elementos, todo mundo só tem a ganhar. Eu ia te perguntar dos impactos na sociedade, mas acho que você já me trouxe. Então, Lícia, muito, muito obrigada. Foi uma delícia essa conversa com você. Se você quiser fazer alguma consideração final, senão só fica aqui o nosso coração cheio de orgulho, a gente chama de orgulho azul da parceria, orgulho azul dessas conversas de valor e orgulho azul de ter você aqui no nosso painel. Eu agradeço demais, Patrícia. Eu vou só convidar as pessoas que estão assistindo aqui a gente para conhecer o Impact, nossas redes sociais, o nosso site. A gente desenvolveu uma cartilha com a ONU Mulheres, trazendo aí os princípios de empoderamento, os WEPs, que vocês ganharam o Prêmio Diamante, para o ambiente de startup, para que todas as startups consigam fazer essa aplicação desde a ideação até a escala, e convidar para que todos façam parte dessa transformação com a gente. Isso não é um dever de uma empresa, isso é dever de todos, e todos podem contribuir para isso. Então, fica aí o convite, e essa mudança pode começar agora mesmo, ela começa daqui de dentro. Muito, muito obrigada, pessoal. Obrigada, Lícia. Obrigada a todos. Vou me despedindo aqui. Chamo a Estela, a nossa co-chair do NO, mulher maravilhosa que eu admiro demais, para fazer as considerações finais.
Estela. Olá a todos e todas. Obrigada, Patrícia. Obrigada a todos e todas que estão conosco até agora. E, de verdade, eu estou até um pouco tremendo, sabe? É um privilégio estar aqui fazendo esse encerramento, que eu pude aprender, como todos vocês aí do outro lado da tela, mas eu fiquei como se estivesse num palco, eu escrevi para elas aqui. Eu fiquei como se estivesse num palco e estou o tempo todo assim, ó, igual vocês estão aí do outro lado da tela, não é mesmo? Assim, ó, cada fala tem que estar assim, ó, assim, escrevendo no chat. A cada história de cada mulher aqui que dividiram, né, a gente pôde perceber, pôde aprender. E é isso que o NOU faz comigo na minha carreira. Eu participo do NOU como co-líder, primeiro para que as mulheres da KPMG, do dia que entrem como trainee, elas queiram, se quiserem, virar sócias. Elas queiram chegar na sociedade, elas possam chegar na sociedade. E o segundo é que para aprender a desaprender, né? Primeiro é desaprender os conceitos que eu tive e aprendi, já fazendo a minha autodescrição. Eu sou uma mulher japonesa, de origem japonesa, então é uma criação muito rígida, então estou aqui desaprendendo todo dia e o NOU me ensina todo dia. Então hoje nesse evento, pessoal, eu aprendi demais. E sabe uma coisa que eu aprendi também? Eu coloquei batom vermelho e falo assim, batom é coisa de... Batom vermelho é coisa de mulher, eu também aproveitando fazendo minha autodescrição, é coisa de mulher, mas tem um significado. Para mim é coragem, né? Coragem, porque nunca na minha vida eu pensei que eu Estela, pudesse passar um batom vermelho, que é um significado, assim, que é uma cor muito forte que eu achava. E olhando, escutando todas vocês, assim, eu falo, poxa, eu tô rodeada de mulheres muito fortes, muito corajosas, então muito obrigada. Foi uma noite, assim, de verdade, que vai mudar. Mudou a nossa vida, assim, de alguma maneira nós estivemos conectadas hoje e mudou a nossa vida. Vocês agora fazem parte do NOU, de verdade, e o NOU faz parte de vocês, com certeza. Assim, mudou para nós, assim, a KPMG vai entrar na história de vocês, da carreira de vocês, e vai ser um privilégio acompanhar a história de todas essas startups que foram um dia startups, agora são empresas de sucesso, porque tem mulheres comandando essas empresas. E o último detalhe, o último comentário que eu queria fazer é que, se vocês não perceberam, todas têm em comum uma coisa, todas nós temos em comum uma coisa. As mulheres, elas têm a natureza da construção, não da destruição, da construção. Então, todas as histórias têm em comum um pano de fundo disso. Elas querem construir. Então, muitas delas vieram de histórias, de carreiras muito bem-sucedidas no mercado financeiro, no mundo corporativo, podiam ter histórias de sucesso, chegarem aonde quisessem no mundo corporativo. E não. Elas queriam trazer um impacto no mundo, né? Querer mudar o mundo. E é disso que a gente fala no NOU também. É isso que o NOU, por isso, esse cuidado que a gente tem que ter com as nossas mulheres. É para isso que a gente trabalha no NOU. Para que essas mulheres, elas realmente queiram a sociedade, realmente queiram mudar o mundo. Como todas aqui fazem isso todos os dias. Então, obrigada de novo. É um privilégio. E como eu falo todo ano, Patrícia, o que a gente vai fazer o ano que vem? Hein, Janine? Agora o problema é seu também. O Crick ficou aqui com a gente, está até dando risada também. Ele ficou aqui a noite inteira com a gente, escutando. Não tem como deixar de agradecer. O Crick participou de todas as reuniões do CID. Igual foi falado no começo, ele falou também. E assim, o impacto vem de cima. Com certeza a gente acredita nisso e faz toda a diferença. Então, obrigada, viu, Crick? Obrigada. Agora eu não sei o que a gente vai fazer o ano que vem, de verdade. Beijo para todo mundo. Boa noite aqui para quem ficou até agora, viu? João, todo mundo que participou da organização, sem palavras, como sempre, impecável. Obrigada. Obrigada, pessoal. Boa noite. Até o ano que vem. Beijo.